Olá, leitores e leitoras do Jornal Nota. Sejam bem-vindos ao Clube do Livro Curto, um podcast dedicado às obras literárias que, apesar de breves, prometem grandes emoções. Eu sou a Sandra Costa, sou escritora e anfitriã nessa jornada literária. A cada episódio, conversaremos com o autor, autora, tradutor ou tradutora de uma obra de até 150 páginas e debateremos os temas e personagens que trazem vida a essas histórias. Se você é fã de leituras rápidas, mas ricas em conteúdo, está no lugar certo. O livro de hoje do nosso clube é Frio o Bastante para Nevar, da escritora australiana Jessica Alba. E o nosso bate-papo hoje vai ser com a tradutora da obra para o português, a Fabiane Seques. Fabiane nasceu em Minas Gerais e atualmente mora em Colônia, na Alemanha. Psicanalista, crítica literária e tradutora de literatura, é colaboradora do jornal Folha de São Paulo e das revistas Cult e 451, entre outros veículos, escrevendo sobre literatura, cinema e psicanálise. É mestre em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo e doutoranda nessa mesma instituição. Fabi, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Oi, Sandra, muito obrigada pelo convite para falar sobre esse livro que eu amei traduzir, amei ler, amei traduzir. Estou muito contente da gente poder ter essa conversa. Poxa, Fabi, eu gostei muito, foi uma indicação sua esse livro, e eu queria que você pudesse contar para quem está escutando a gente ou vendo a gente do que se trata o Frio Bastante para Nevar, com as suas palavras, alguém que esteve tão envolta nessa obra como você. Eu acho sempre difícil fazer um resumo de um livro, principalmente quando é um livro como esse, em que a gente tem pouca ação, até tem, mas tem mais contemplação, tem mais mundo interno, né? Mas fazendo um resumo muito prático, é a história de viagem, né? De uma viagem para o Japão, feita por uma personagem que a gente presume que seja como autora australiana, a gente só sabe que ela mora em um outro país de língua inglesa, ela estudou língua inglesa na faculdade, e a mãe, que tem ascendência oriental, parece que chinesa no livro, embora a mãe da autora tenha nascido na Malásia, se eu não me engano, a personagem do livro nasceu na China, a mãe. Então elas vão para um país neutro, digamos assim, que não é o território de uma nem de outra, fazendo uma viagem pela primeira vez na vida adulta em que as duas vão ficar sozinhas. Com isso, a gente vai acompanhando as diferenças e as possíveis semelhanças entre essa mãe e essa filha. A distância imensa que existe entre elas, mas também o afeto, o desejo de proximidade. Eu acho que se eu tivesse que resumir, assim, de uma maneira bem prática, seria isso. Acho que foi bem a minha sensação mesmo, Fabi, que é isso, né? É um livro que aparentemente não acontece muita coisa, mas acontece muito, né? Nesse mundo das reflexões e das conversas interiores, né? Imagino os dilemas. E eu fiquei curiosa, Fabi, como que foi para você traduzir esse livro, né? Ele teve alguma coisa diferente com relação às outras obras que você já traduziu? Se você chegou a entrar em contato com a autora, né? A gente sempre fica curioso sobre essa relação tradutor e escritor, né? Como que, se por acaso se estabelece algum contato, ou é melhor não entrar em contato mesmo? Conta um pouco para a gente como que foi esse processo de trabalho para você. Eu acho que cada tradutor ou tradutora tem o seu método de trabalho e os seus valores, as suas crenças, do que é o melhor para o ofício. Para mim, é melhor não entrar em contato com o tradutor. Não quer dizer que eu não tenha vontade, por exemplo, de conversar com ela, mas durante o processo de tradução, eu acho muito importante que eu esteja ligada ao texto e não a uma explicação fora do texto que poderia vir. Claro, pode ser que no futuro, em uma tradução que eu precise tirar uma dúvida mais técnica, eu precise recorrer, mas de maneira geral eu prefiro me haver com o texto. Até porque vamos pensar que é possível traduzir autores mortos,
né, com os quais a gente nem teria essa opção. Então eu não tive contato com ela, mas é uma autora que me encantou muito pela singeleza, pela delicadeza, ao mesmo tempo pela profundidade, das personagens. E eu acho que o maior desafio para mim nessa tradução foi tentar manter o tom do livro, porque ele tem um tom muito delicado e ao mesmo tempo, ele está falando de coisas muito profundas. Então eu tive muito cuidado, tentei ter muito cuidado na escolha das palavras que poderiam parecer sinônimos, mas, sempre respeitando o que eu acho que a autora prezou, que é essa delicadeza do texto, né, essa leveza do texto em si, embora, ele não seja necessariamente um livro leve, né, mas eu acho que a escrita ela é muito bonita, mas ela tem essa característica de não chamar atenção para si. Sim, é bem isso mesmo, né? Porque percebe-se que não existe essa intenção de fazer nada mirabolante, mas ali nas entrelinhas a gente percebe que tem algo muito importante acontecendo, que é justamente essa relação mãe e filha, que existe um desejo de contato e de compreensão e de, enfim, de proximidade, que às vezes consegue e às vezes não, né? Então, justamente, Fabi, sobre esse tema, né? Essa mãe e filha. Na sua opinião, o que as tornam tão diferentes e tão semelhantes entre si, né? Porque é isso, são mulheres que moram já em lugares diferentes, que não têm tanto o contato, né? Com certeza o diário não tem, mas esse contato é bem esporádico. E de que forma é que o Japão, que é esse país cheio de tradições, cheio dessa diferença, né, mesmo entre as duas, ajuda ou atrapalha essa tentativa de conexão entre elas, na sua opinião? Então, eu acho interessante a decisão delas irem para o Japão, um país que a narradora já conhece, mas, ela faz essa escolha porque é um país oriental, então que não seria completamente estranho para a mãe, que também tem ascendência oriental, nascida no Oriente, né. Então ela sente que é um território algo familiar e algo estrangeiro. A impressão que eu tenho é que a escolha desse país, foi muito bem intencionada pela narradora. Eu não acho que ela pensou no desafio, acho que ela pensou que poderia ser um país onde a mãe se sentisse mais à vontade, embora, obviamente, sejam culturas muito diferentes, a chinesa e a japonesa, mas há coisas em comum. E esse também foi um dos desafios da tradução, por exemplo, a narradora fala chopsticks quando ela quer falar dos palitinhos, né, para pinçar, para pegar a comida. Então, ela não usa a expressão chinesa ou japonesa para falar, ela usa a expressão do inglês, né? Então, eu traduzi também como palitinhos, né? Porque me parece que a intenção dela não era especificar demais a cultura. Em outros momentos, sim. Em outros momentos, eu acho que ela se detém muito sobre aspectos culturais, japoneses e orientais, mas nesse caso não. Outra coisa que eu acho que foi um desafio de tradução e que é um elemento central do filme, são as descrições sobre as obras de arte, sobre as obras literárias, né, como ela vai trazendo isso para o enredo, nem sempre nomeando. Eu me lembro que quando estava traduzindo, ela fala de um pintor, né, ela está com a mãe numa livraria, e ela fala de um pintor que pintava paisagens como se estivesse vendo pela janela do trem. E por alguma razão, eu pensei no Degas, mas eu não conhecia essas pinturas, eu conhecia das bailarinas, as que mais são conhecidas pela cultura. E o meu marido é formado em artes.
Então eu falei para ele: "Existe alguma pintura do Degas que ele tenha pintado paisagens com a velocidade talvez da observação de quem está na janela de um trem?" E ele veio e me mostrou, assim, muitas. Então é tão bonito, né, porque ela nem sempre o Monet ela nomeia, mas nem sempre ela nomeia, né, mas ela traz para a narrativa elementos culturais que a mãe não conhece na sua maioria das vezes, então tem uma diferença geracional, né, entre elas, tem uma diferença de cultura, porque dá a impressão que a narradora já cresceu em um país falante de língua inglesa, que a gente presume que seja Austrália, embora nunca seja dito, e a mãe tendo essa história, essa ascendência chinesa no livro, em que as mulheres se formam, né, nessas 2 culturas, de maneira muito diferente se a gente levar em consideração a cultura. Então acho que tem a diferença geracional, a diferença cultural, mas tem amor, né, entre elas e um desejo de estar junto, apesar das diferenças. Mas, eu achei super interessante isso que você contou desse bastidor sobre a questão do Degas e das obras de arte, porque é isso mesmo, né? A gente percebe que é como se as obras de arte, que são, né, são diferentes manifestações artísticas que ela vai mencionando nessa viagem, elas fossem como um fio do condutor que ajudasse a filha, a poder se comunicar com essa mãe, né? Existe uma intenção de ela não ser muito explicativa, mas enfim, ela quer despertar na mãe algum tipo de sensação que talvez converse com ela, né? Então tem escultura, tem a obra de arte, né? Tem os livros ali na livraria. E você, Fabi, como que... Bom, você já falou dessa, né, dessa questão de você ter ido atrás e ter conseguido realmente achar pelo menos uma das referências que não são nomeadas, mas como que você vê, né? Como que foi também entrar em contato com isso e compreender o papel dessas referências ao longo do livro, né? O que você, do ponto de vista narrativo, acha que isso acrescentou para a obra? Eu acho que a narradora está tentando encontrar uma linguagem, com a qual seja possível conversar com essa mãe, que é tão fechada. Então a narradora, que me parece muito controladora, ela faz o itinerário, ela quer determinar quais experiências podem ser significativas. O tempo todo na viagem, ela está tentando conduzir, digamos assim, né. Mas, eu acho que ela tenta, apresentar, digamos assim, a arte para a mãe, porque ela própria, quando descobriu a arte, um mundo se abriu para ela. Então eu acho que ela gostaria que a mãe também tivesse essa experiência. E fora isso, eu acho que ela está procurando uma linguagem não verbal para se aproximar da mãe e para entender a mãe. Quando ela fala, por exemplo, que vendo Monet pela primeira vez, a mãe ficou com os pés balançando, né. Por outros, caminhos, por exemplo, quando elas foram no museu, ver peças orientais, como roupas, e a mãe não se interessa tanto, quando ela vê a mãe já tá no banco lá fora esperando ela. Então tem essa expectativa da narradora de preencher todos os espaços dessa viagem, mas ao mesmo tempo, eu acho que não é só um controle no sentido de: "Ai, quero que essa viagem seja, muito especial". Eu acho que ela está buscando maneiras de compreender essa mãe. Quando elas estão numa igreja, por exemplo, e estão pensando sobre a arquitetura da igreja, ela tem uma conversa com a mãe sobre fé, né, sobre religião. Em outros momentos ela tem uma conversa com a mãe sobre ter ou não ter filhos. Então eu acho que ela vai buscando essas conversas, enquanto embora elas dividam inclusive o mesmo quarto, ela diz que ela nem consegue ver a mãe de pijama, porque a mãe ao acordar, acorda mais cedo, já vai para o banheiro rapidamente, se veste
né, eu acho bem simbólico, né, dessa dificuldade de intimidade. Com certeza, sim. De fato, como é engraçado que tem toda essa questão geracional, eu fico pensando, né, algumas esse pudor, né, com relação ao corpo, e que isso se manifesta também com assuntos que são mais importantes, entre aspas, como a mãe, em algum momento, ela compartilha com essa filha aqueles trechos de astrologia que para ela faz todo sentido, mas que para a filha já não é algo importante. E você falou desses momentos no museu que a mãe também não se liga, né? Realmente ali, eu acho que é um processo também de conhecimento entre elas, ajuste, né? Talvez. E Sim. outra questão que me pareceu bem forte nesse livro são essas manifestações do tempo, né? Justamente, você falou que a filha quis planejar uma viagem com todos os detalhes, mas ela não prestou atenção sobre o tufão que estava vindo, ou a chuva, o mesmo frio, né? Que ela fala dos casacos, sobe o casaco, abre o guarda-chuva, enfim, isso também, de certa forma, faz parte dessa viagem, né? Como que você viu essa questão do clima ali e o que dizia sobre a questão externa, mas também interna das personagens? Eu acho que é isso, assim, essa narradora tenta controlar tanto, né, o que essa viagem vai significar, mas tem coisas que a gente não pode controlar, e eu acho que o tempo, o clima é um deles. Desde a primeira página, né, ela já fala dos guarda-chuvas, da chuva, e o título do livro, Frio Bastante para Nevar, é uma frase quase sem importância da mãe, né, que ela pergunta: "Será que tá frio o bastante para nevar?". Então eu acho que tem esse simbolismo de algo nessa relação que não é possível de ser controlado. Da vida de maneira geral, que por mais planejada que seja, tem algo que escapa do controle. E eu acho bonito como parece muitas vezes que a narradora é professoral, ela está introduzindo a cultura, está apresentando a cultura à mãe, mas a mãe também está apresentando coisas a ela. Quando a mãe fala da própria fé, quando a mãe fala de astrologia, quando a mãe fala que ela tem que ter filhos, mesmo que seja uma decisão da narradora de não tê-los. Então, essa mãe também está apresentando uma visão de mundo para ela, não é só a narradora que apresenta. E eu acho que elas estão o tempo todo tendo que lidar com a instabilidade do clima. Então, por exemplo, aquele passeio, caminhada que elas programam e depois está muito frio, muito chuvoso, e a mãe não levou sapatos adequados para fazer essa caminhada, então a filha vai sozinha, né, a mãe fica no hotel aguardando. Tem esses encontros e desencontros entre elas, muitas vezes permeado pelo tempo, né, como é o caso desse passeio. Então eu acho muito bonito como isso entra. Precisa de versatilidade, precisa de jogo de cintura para conviver com alguém de perto. E precisa de versatilidade, de jogo de cintura para improvisar numa viagem quando o tempo não transcorre da maneira prevista. Então eu acho que tem uma equiparação aí entre o tempo e a vida. Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma questão que é muito secundária, mas ao mesmo tempo, quando você começa a prestar atenção nisso, né, Fabi, é uma baita reflexão sobre essa instabilidade mesmo, essa necessidade de adaptação. É muito legal isso. E, Fabi, você é especialista na obra da Helena Ferrante, escreveu um livro a respeito. E, basicamente, grande parte das obras dela fala sobre questões relacionadas à maternidade. Só que, nesses livros, a gente vê uma relação muito permeada por violência, por excessos, né? Aquela relação quase passional mesmo. E a gente vê nesse livro, por sua vez, né, da Jessica Alm, que tem muitos silêncios, né? Essa relação é como se elas estivessem tateando, né? Fazendo
pequenos movimentos para compreender uma a outra, e é como se elas fossem extremamente formais, né, para entender uma a outra, mesmo sendo mãe e filha. Como que você vê, né, justamente por ter tanto contato com Helena Ferrante, e você vê uma outra autora de uma outra cultura expressando aí um relacionamento mãe e filha? Como que você vê essas culturas sobre esse ponto de vista? Então, eu acho que apesar de terem estilos muito distintos, tem 2 elementos que me parecem muito próximos entre as obras da Ferrante e esse livro da Jessica Alba. Um deles é quando ela está olhando aqueles banhos japoneses e ela vê as crianças ávidas pelo corpo da mãe, e ela diz: "Em algum momento da vida, minha irmã e eu também provavelmente sentimos isso em relação ao corpo da nossa mãe, essa necessidade de estar ligada a ela de um modo físico". Então, isso eu acho bem, digamos, ferrantiano, né, assim. E tem outra característica do livro que eu acho que me fez pensar muito na Helena Greco, a narradora e protagonista da tetralogia napolitana, que é a a narradora vem de um lugar social, diferente do lugar para o qual ela ascende. Então, quando ela começa a estudar na faculdade, ela sente uma defasagem em relação a outros colegas, e ela sente um deslumbramento em relação ao mundo da professora, ao mundo dos livros. Então, eu acho que nesse sentido é muito parecido, né, com essa marcação de classe que acompanha a personagem. Eu acho muito parecido com as personagens da Ferrante, sabe? Mas o tom é outro, né? Como você bem falou, na Ferrante a gente vê muita brutalidade, muita violência. Aqui, mesmo quando ela fala dessa urgência entre os corpos da mãe e das filhas, ela fala com mais delicadeza, né? Ela olha para isso de uma maneira mais singela. Então, eu acho que tem semelhanças e diferenças. Nossa, essa cena que você mencionou da protagonista indo nessa festa da professora, né? A cena dela lavar a louça, Fabi. E a gente. Assim, para mim, isso poderia ser muito factível mesmo. Alguém que vem de uma condição financeira, né, inferior com relação à casa maior, de alguém que ela respeita intelectualmente, e ir lá participar dessa festa, mas ela arrumar a cozinha, né? Eu achei isso tão inesperado, foi uma das cenas mais inesperadas desse livro, e que eu falei, nossa, tem tudo a ver, faz todo sentido. Quando ela volta para casa, ela estranha a própria casa, os hábitos da mãe, da irmã, né, porque parece que a casa da professora é um outro mundo, né, em vários sentidos. E quando a professora vai viajar e pede para ela ficar lá cuidando do cachorro, para ela é uma glória experimentar um pouco desse mundo, né, que era tão distante para ela. Ao mesmo tempo, quando ela passa a estranhar a própria casa, me parece que tem um pouco de culpa nisso, né. Então, de desejar mais do que tem em casa, e de ter dificuldade de apreciar também esse outro lugar, né. É mais fácil para ela apreciar a vida que os livros abrem para ela, os estudos. Eu acho que isso é um momento, assim, de muita insegurança, digamos, da personagem, porque depois de um estágio, o seu lugar de origem talvez não seja tão ameaçador. Talvez você já se sinta, encarnado numa posição diferente, e você possa olhar para trás com não só com repulsa, mas com carinho, né, com agradecimento, com ternura, mas nesse momento parece que ela está muito insegura ainda, né, ela não conquistou esse outro lugar que ela deseja. Então voltar para casa e ter que ser confrontada com tudo isso, lembra ela que ela está em outro mundo, né. Sim, nossa, muito interessante
esses conflitos aí sobre essas situações de vida. Nossa, é bem, bem abordado de fato. Eu não tinha pensado nisso, Fabi, sobre essa questão da Helena Greco mesmo, que É. como faz esse paralelo aí, nossa, tem tudo a ver mesmo. É, a Inerno também, né, se a gente pensar na Inerno, tem essa Ah, coisa do lugar de classe, da marcação de um lugar, que depois ela ascende socialmente, culturalmente, e fica sempre entre 2 mundos, né, eu acho que isso é uma coisa que aparece muito na literatura feita por mulheres. Em alguns casos de romances de formação, isso também está presente na vida dos homens, mas pensando nessas 3 autoras contemporâneas, na Ferrante, na Jessica e na Annie Ernaux, a gente encontra muito essa questão do lugar de origem e do lugar para qual elas foram, né. é bem forte mesmo, é muito interessante. E parece que existe mais culpa, né, Fabi? Não Eu sei. acho que sim, que tem as 2 coisas misturadas, né, um pouco de vergonha, um pouco de culpa, um pouco de desejo de outra coisa, e aí vem a culpa de não apreciar o que se tem. Acho que é assim mesmo, né, é ambivalente, digamos assim, o sentimento, o desejo de prosperar na carreira e de ter mais referências de arte, de pertencer mais ao mundo dos livros, mas de não deixar de apreciar um trabalho mais braçal, um trabalho mais do cuidado, um trabalho, entre aspas, mais simples, né, para a cultura. Eu acho que elas ficam transitando, né, entre esses 2 lugares. Elas nunca sentem que elas pertencem de fato ao mundo que elas estão no presente. Bonito isso, eu acho, como que esse lugar de origem a gente vai levando para a vida, né, não tem como escapar disso. E Fabi, a gente já está indo para o final da nossa conversa. Eu queria te perguntar se você tem alguma dica de livro curto para dar para gente. Eu tenho, não são livros de 150 páginas, mas são livros curtos. Livros que eu amei ler, que eu acredito que agora, como vão ser adaptados para o cinema, já foram e logo a gente vai ter acesso, talvez agora eles sejam lidos, mas até recentemente eles eram livros pouquíssimos conhecidos, que são de uma autora chamada Sigrid Nunes, que nasceu nos Estados Unidos, mas que é filha de uma mãe alemã e de um pai panamenho chinês, ou seja, ela também é filha de imigrantes, e tem 2 livros dela que são um tesouro. Um se chama O Amigo, e vai ser adaptado, já foi para o cinema, ainda não estreou aqui, mas já passou nos festivais. Lindo, 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 e vai ser estrelado pela Naomi Watts. Acho que é assim, ou Watts, não sei como pronunciar. E o outro, imagina, é O que você está enfrentando, que chegou às mãos do Almodóvar, e ele adaptou só isso, né. Imagina, um livro que não circulou muito, né, um livro relativamente recente, de 2020, mas chegou às mãos dele e ele entendeu que ali tinha algo de muito especial, e só pelo trailer, assim, eu já tô encantada. Eu gosto das adaptações literárias que o Almodóvar faz, porque eu acho que ele transita bem entre o cinema autoral dele e o universo do livro, então estou muito curiosa. Então eu sugiro a leitura desses 2 livros, O Amigo e O que você está enfrentando, da Sigrid Nunes. Foram ambos traduzidos pela Carla Fortino, que é uma ótima tradutora, e publicados no Brasil pela Editora Instante. Ai, eu nunca li nada dela, eu estou bem, bem curiosa, Fabi. É muito boas dicas. Esse, Que com bom. certeza, né, o que você está enfrentando por conta do livro. E acho que você já tinha colocado no teu ciclo de leituras esse livro, né? Sim, sim, eu sou apaixonada pelos livros dela. Então, tanto o Amigo como o que você está enfrentando já entraram em clubes do livro que eu organizei ou em aulas, e de repente, saber que vão ser adaptados para o cinema
porque a Sigrid Nunes é uma autora de mais de 70 anos, tem mais de uma década de obras publicadas. Então, imagina, ela aconteceu, entre aspas, já na velhice, né? Então, foi com um amigo, ela recebeu um prêmio importante, e isso projetou ela internacionalmente, ela foi mais traduzida, mais lida, mas mesmo assim, muito assim, na margem. E agora, com o filme do Almodóvar, eu acho que as pessoas vão descobrir a obra dela e provavelmente reler, inclusive, as obras antigas. E eu fico muito feliz, porque é uma autora que quase ninguém conhece. Não, com certeza. Vai ter bastante projeção. Já vi que está nos mais vendidos, inclusive agora, né? Antes de sair o filme. Imagino que depois, então, ótimas dicas, sabe? E você tem algum recado que você queira deixar para os nossos ouvintes, sabe? De algum projeto que você está tocando? Fique totalmente à vontade. Eu acho que eu gostaria de dizer que eu acho muito importante ter esses espaços para falar de literatura, e acho que muitas vezes as pessoas têm preconceito com livros curtos, né, como se de fato fossem menores, não só no tamanho, mas na qualidade. Então eu achei a proposta muito interessante do Clube do Livro Curto, livros de até 200 páginas, de 250 páginas. Eu sei que você estabeleceu 150 páginas e a gente tem muitos livros de 144 páginas, que eu acho muito curioso, né. Então eu acho que eu só queria dizer que eu acho que esse é um espaço muito precioso para falar de literatura e, quem sabe, para descobrir novas obras que nem sempre chegam, né, a gente pelas vias tradicionais, pelas críticas literárias que saem nos jornais, nas revistas, pela distribuição nas literaturas, desculpa, nas livrarias dessas literaturas que nem sempre estão em destaque. Então acho muito legal a ideia do Clube do Livro Curto e desejo muito sucesso para vocês. Poxa, Fabi, muito obrigada pelas palavras, obrigada pela sua presença aqui. Foi ótimo, adorei conversar mais sobre o livro, foi muito legal mesmo. Para mim também foi. Obrigada, Sandra, pelo convite. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Clube do Livro Curto. Espero que tenham curtido a leitura de hoje. Não se esqueçam de seguir as redes do Jornal Nota para não perder nenhum episódio. E se gostaram do que ouviram, deixem uma avaliação e compartilhem com amigos que também amam uma boa leitura. Até o próximo encontro e lembrem-se, a leitura é uma aventura que cabe em qualquer tamanho de livro. Boas leituras e até lá!